Então, esse sinalzinho aqui está repetindo, tá? Tem que ficar escrevendo ele igual. A questão é a seguinte, então vamos lá. Então, o que é chamado primeira declinação são as palavras substantivos que terminam com eta, sigma, o alfa e o sigma. A da segunda declinação é o que termina com o ômicron, tá? Então esse aqui é aquele ômicron, tá? Aqui. Tá? É o ômicron. E a terceira declinação que chama são as palavras que vão terminar, no caso, em consoantes, tá? Essa terceira declinação, ela é a mais complicada. É a mais complicada. A segunda declinação, ela é a mais simples, tá? Ela é mais fácil de assimilar. E a primeira está no meio. Então a ordem de facilidade é a segunda declinação, a primeira e a terceira, que é a mais complicada, tá? Esse aqui que eu coloquei aqui na lousa é um exemplo da declinação da palavra terminada em eta. Então é qual declinação? A primeira, a segunda ou a terceira? A primeira, tá? Tá o eta aqui, tá o eta aqui. Então essa palavra, como a gente lê? Como a gente lê essa palavra? Vocês lembram? É lá de João. No princípio era o verbo. Então, como é que era lá? En arque. Isso, então é arque, tá? Então a palavra arque, tá certo? Que quer dizer princípio. Ela é uma palavra que está no feminino, tá? Está no feminino. Ou melhor, é uma palavra feminina. Para não confundir. É uma palavra feminina, tá certo? Então se eu olho aqui, só para vocês entenderem, se eu bato o olho numa palavra grega, e essa palavra grega, ela está terminando em eta, tá? Ou no caso em alfa, tá certo? O que vai acontecer? Eu já sei que essa palavra, ela faz parte da primeira declinação. Assim também depois eu vou pôr outro exemplo, uma palavra que termina em ômicron, que eu vou saber que é da segunda, tá? E com consoante a gente não vai ver porque é mais complicado. Aí acontece o que? Observe bem. Ó, qual que é a raiz desse arque aqui? Aonde que está a raiz do arque? Não é isso aqui que é a raiz dele? Ó, ou seja, o arque, né? Esse arque aqui, ele é a raiz. Esse final dele é a desinência, tá certo? É aquela terminação. A raiz da palavra, o radical da palavra, ele vai mudar? Não, ele é fixo. Mas a terminação, a desinência muda. Então observe aqui, por exemplo, eu tenho re, arque, quer dizer o que? O princípio. Observe também que em português o princípio é masculino, mas no grego re, arque é feminino, tá? Então isso é uma questão também que a gente não pode confundir, tá certo? Porque aqui, mas feminino, mas aqui é masculino, não, mas em grego é feminino, em português a tradução sai masculina. Então se eu tenho o nominativo en arque, o princípio, se é nominativo, está me dizendo que esse aqui é o meu sujeito da palavra, da frase. Aí aqui só tem um T, não tem? Mas tem que formar isso aqui, esse artigo. O que eu coloco aqui para esse artigo concordar com essa palavra aqui? O que está faltando? Vou dar a dica disso aqui, ó, arque com eta, o iota subscrito e o acento. O que falta nesse aqui? Falta a mesma coisa, ó. Eita, esse eta aqui não saiu. Essa eta. Aqui tá baixinho aqui. Ó, o artigo. Então, tá aqui, tá aqui.
Como que vai ficar esse artigo aqui? Igual. É a mesma coisa. Letra, li. Tá certo? Ele já puxou mais, né? É, puxou mais. Então, você vê que a terminação concorda com o artigo. E esse aqui? Mesma coisa, tá certo? Então, o artigo concorda, porque o artigo tem a raiz também. Qual que é o radical do artigo aqui que estava aqui, que não podia alterar? A letra T, tá certo? Mas todo o restante é alterável. Então, ele concorda. Se eu falo, se eu tenho arquês, eu vou ter T's, arquês. Se eu tenho arque, eu tenho T, arque. Se eu tenho arquen, eu tenho ten, arquen. Se eu tenho arque, eu tenho re, arque. Tá? Então, ou seja, o artigo, como eu falei a vocês, concordando. E cada artigo concordando dentro do singular da palavra, ele vai me mostrar o que? Qual é o caso que essa palavra indica. Então, ou seja, se eu tenho re-arque, eu tenho o princípio, me indicando o sujeito. Se eu tenho ten-arquen, eu vou ter o que aqui? Do princípio. Por que é do? Porque é do genitivo, origem. Do, da, de, tá? Eu tenho aqui um dativo. Um dativo, eu tenho te-arque. Ao princípio. Porque o dativo, ele vai me mostrar o que? A questão também da instrumentalidade, tá certo? A questão da ação, dativo da ação, tá? Eu tô. Então, ao princípio. E o acusativo, ten, arquen, o princípio de novo, mas sendo o objeto direto. Então, ele não é sujeito da frase. Então, se eu tenho lá numa frase, ten arquen, eu tenho re-arque, eu sei que esse aqui é o sujeito. Esse nunca vai ser o sujeito. Esse nunca vai ser o sujeito. Esse nunca vai ser o sujeito da frase. O sujeito vai ser sempre esse aqui. Então, ou seja, sabendo que o artigo concorda com a desinência da palavra, tá? E sabendo que cada palavra ela pode estar dentro de um caso, e cada caso me indica se é o, do, ao, por meio da, tá, a como objeto. Então eu vou ter uma ideia, uma percepção de como esse substantivo se encaixa na frase, tá? Nesse caso aqui eu dei um exemplo de um substantivo feminino da primeira declinação. Acontece isso aqui com ele, tá bom? Mas aí vai ter também um substantivo masculino, porque assim, esse da primeira declinação, só para vocês entenderem, a maioria deles é feminino. A maioria é feminino. O da segunda, a maioria é masculino. Mas eu falei que todos são femininos e todos são masculinos, eu falei a maioria. A maioria. Isso quer dizer o quê? Que ainda que aqui, a maioria, vou chutar aqui uma brincadeirinha só, 90% é feminino, vai ter 10% masculino. E aqui é o contrário, vai ter 90% masculino e 10% feminino. 10%, 90% é só uma brincadeira para entender que é a maioria, tá certo? No caso das consoantes, são palavras que não terminam em vogal, né? Não termina nem em eta, nem eta, nem em alfa, nem em ômicron. Então o que sobrou vai entrar nessa aqui, que são as consoantes, que é já um pouco mais complicadinho essa questão. Até aqui deu para entender como funciona essa questão das terminações, como que elas vão sendo alteradas? Mais ou menos? Eu sei que para pegar assim. Eu sei que para. Eu sei que para pegar. Para pegar tudo 100%. Botar os 8 anos de idade. Realmente é difícil. Mas dá para ter uma noção. Já aprendi direto no alfa aí, né? Sim. É a confusão nossa. Nós estamos nas duas línguas aqui. Sim. No grego e no português. No português. Isso aí no caso é o singular, quer ver? Ó? Eu vou mudar aqui agora. Eu vou colocar. Pode. Eu não vou apagar tudo não. Ó, aqui. Oi?
É mais prática, né? Deixa eu só ver como eu vou apagar aqui. Já tá, já. Deixa eu apagar aqui. E algumas escolas já é assim, viu? Ó, eu apaguei aqui, certo? Mas eu apaguei de novo o quê? Só o artigo. Agora eu vou colocar o que vocês escreveram. Então, vamos lá. Isso aqui da apostila? Não, mas a apostila aí. Tem algumas questões onde elas estão contando. Tá. Aquela lá que eu coloquei foi no singular, tá? Essa aqui é no plural, tá bom? É a mesma coisa, só que agora aqui está no plural. Tá, deixa eu só arrumar aqui. Tá ok. Chegou alguém, né? Tá. Ó, então aqui, agora só vai mudar o quê? Aqui, ó. Perceberam então que tem uma diferença. Arcai, vamos tirar. Ó, arcai, tom, arcon, tais, arcais, tas, arcai, tá? Então vocês vão observar que naquele feminino singular era aquelas terminações, agora aqui é o plural. Viu como mudou a terminação? Ó, mudou, continua concordando, mas são outras terminações. Por quê? Aquelas terminações era a palavra feminina no singular, essas terminações são as palavras femininas no plural. Nos mesmos casos, o significado ali continuou o mesmo, mas teve essa pequena alteração, tá? Então, ou seja, se você lesse lá, arque, a palavra arcai, as palavras. Então você vê que tem uma pequena diferença, pequena não, né? Uma grande diferença nas terminações, mas também existe as terminações. Então tanto aquele primeiro como o segundo é o que nós chamamos da primeira declinação, que são palavras femininas, tá? Geralmente terminadas em eta ou alfa, e que tem também, na sua grande maioria são femininas, mas tem também algumas que são masculinas no meio delas, tá bom? Aqui, como eu falei a vocês novamente, é para ter mais uma noção de como acontecem as coisas, né? O certo mesmo era ter um texto grego, e eu pedi para o pastor, na verdade, ele imprimir uma apostila com 138 páginas, 140 mais ou menos, e era para trazer hoje para entregar aos irmãos, né? Acabou não podendo vir e não trouxe. Mas nessa apostila vocês vão ter todos os substantivos, todos os verbos, todas as preposições, todos os artigos, tá? Todos os numerais que aparecem no Novo Testamento. Lembra vocês que eu falei que com uma média de 1.200 palavras, a gente sabendo já, então ali eu tenho colocado para vocês todas essas palavras, tá? Que para vocês terem como se fosse um dicionário, tá bom? Agora, se os irmãos pudessem adquirir um Novo Testamento grego, tá? E isso ele pode ser aquele interlinear. Eu mandei uma foto, eu mandei
quanto tem? Qual o melhor deles? Então, na verdade, O marrom, o vermelho. então, os dois são bons, entendeu? Tanto o verdinho como o outro. É que é o novo, eu mandei dois novos testamentos em grego interlinear. Qualquer um dos dois é bom, tá? Então, se os irmãos, é bom o interlinear, porque você vai ter o grego e você vai ter uma tradução em português. Então, fica até melhor para você poder entender o que cada palavra significa e tal. Então, se os irmãos pudessem ter esse Novo Testamento grego, ele seria assim muito útil para poder começar a dar observar essas diferenças, observar como que acontece tanto com relação a essas declinações. Isso é importante os irmãos saberem, tá? Porque é o que vai dar sentido à palavra, se é, como eu falei a vocês repetindo, se é sujeito, se é objeto, se não é objeto, se é para alguém, de alguém, por meio de alguém. Então tudo isso dá um significado muito importante ao texto, tá? Logicamente aqui eu dei a vocês um exemplo apenas da primeira declinação, mas aí tem a segunda, tem até a terceira. Então tem muitos exemplos que poderiam ser dados aqui para os irmãos entenderem. Mas aqui vocês vão perceber o que? Tendo o Novo Testamento e tentando lê-lo, vocês vão observar o que? Essas diferenças, né? Como as declinações funcionam, como que os artigos eles estão em concordância com a palavra. Vocês vão ver que existem preposições, que existem questão de toda uma estrutura gramatical, que para nós é diferente, para nós é nova, né? Mas que no dia a dia vai te ensinar a entender melhor a escritura. Nós vamos depois, na sequência, nós vamos estar vendo a língua hebraica, né? Vamos ver o hebraico. E o hebraico também, ele é um pouco mais complicado, tá? Do que o grego. Observe bem, não é que o hebraico ele é mais complicado com relação à gramática. Com relação à gramática, o hebraico é mais simples do que o grego. O grego é mais complicado, tá? No sentido gramatical. O grego, o português e o alemão são consideradas as línguas mais difíceis que tem para se aprender, né? O hebraico, então, gramaticalmente falando, ele não é tão complicado. Mas qual que é o problema do hebraico? É que tanto a grafia dele, como as letras dele, como a pontuação dele, é total e completamente diferente daquilo que nós vemos em português. Aqui, por exemplo, você reconhece alguns sinais, né? O alfa, você reconhece com o nosso A, né? Você tem um I, você tem um epsilon, você tem um ômicron, né? Você escreve normal, né? Da esquerda para a direita. Então, né? Você vai ter várias, fora as palavras aí nessa apostila que eu pedi o pastor imprimir, lá também tem palavras do grego que nós usamos no português. Lembra que eu falei para vocês que existem centenas e centenas de palavras, milhares na verdade, de palavras do grego que são utilizadas em português. Lá também tem todas elas alistadas, tá? Para vocês terem essa concepção. Por quê? Nós temos que decorar 1.200 palavras e as suas flexões, né? Ora, nada melhor do que começar com palavras que são similares àquelas que nós falamos, né? Por exemplo, no grego eu tenho grafo, mas se eu falo grafo, você já vai lembrar de quê? De garfo, você lembrou, mas não é bem por aí. Então, grafo, você tem o que? Gráfica, né? Então você sabe que está relacionado à letra, está relacionado a escrever, né? Então grafo, eu escrevo, então você já sabe, grafo, escrever. Por exemplo, já falei a vocês repetindo, se eu falo, então será podologia, eu falo podologia, pés, né? Então está relacionado a pé.
Então, é aqui mesmo essa palavra que nós usamos a anterior, antropos, antropologia. Antropologia fala o quê? O homem. Então, antropos, homem, tá? Então, a palavra ge. Então, você tem geografia, geografia. Que geografia? É a terra, né? Então, eu sei que então é a terra. Então, eu faço oftalmos. Se eu falo para vocês, oftalmos, estaria relacionado a quê? O que é oftalmo? Está relacionado aos olhos, entendeu? Isso que eu quero dizer. Então são palavras do grego que você já conhece no português, então que você consegue fazer uma assimilação. Então, se nós temos que decorar 1.200 palavras e as suas flexões, então melhor é já começar pelas que já são mais comuns, né? Aquelas que você já consegue ter uma certa assimilação. Né, já economiza trabalho, tá certo? E, por exemplo, se eu chego aqui e falo agape, amor, aí já falou amor, já sabe grego, né? Então já relacionou, porque já ouviu alguma coisa, tal, já relacionou, tá? Então fica mais fácil. Então nessa apostila vocês vão ter essas palavras. Eu não contei quantas palavras tem na apostila toda, mas um bocado. São 130 ou 140 páginas, sendo que a grande maioria delas, de 140 páginas, eu acho que pelo menos umas 60, metade dela praticamente são só palavras, né? Que vocês podem estar analisando no dia a dia, tá bom? O pastor vai trazer para vocês na aula que vem e vocês ficam com elas. Maravilha! Alguma dúvida? Todas, né? Então tá bom, irmãos. Então nós vamos estar terminando, tá bom? Mas aí deu para dar uma apreciação? Deu só para ver mais ou menos como que os camaradas pensam, né? Como que dá para encarar a coisa. Aí nós vamos, depois que estudar hebraico, nós vamos entrar na exegese. Aí vocês vão ver a gente utilizando isso aí para poder entender melhor a escritura, tá? É a parte. Oi? Também 4 aulas, tá? Também é pouca, é mais uma introduçãozinha para ter uma noção do que acontece. Então, aí que o pastor ia falar com vocês, deixa eu até desligar aqui. Opa!